Olá, estudante! Eu sou o professor Robson Mendonça e hoje estamos aqui para uma aula sobre a filosofia patrística, um momento muito importante na história da humanidade e na história da filosofia. Então, desde já, pegue seu caderno, pegue seu lápis, sua caneta, faça suas anotações, porque nós vamos viajar no tempo hoje, vamos até a Idade Média e falar um pouquinho sobre esse período em que a filosofia esteve muito vinculada à religiosidade cristã. Então, nesse momento, nós vamos compreender a filosofia nesse período da patrística, o período medieval, e também demonstrar os principais aspectos desse período na filosofia. Vamos olhar os conceitos, vamos olhar as principais temáticas desse período e tentar compreender de forma ampla, agora nesse momento, a filosofia patrística. Então a primeira pergunta que eu faço a cada um de vocês aí do outro lado da telinha é a seguinte: é possível relacionar religiosidade e filosofia? Pense um pouquinho. Será que é possível conciliar um pensamento racional, tal qual a filosofia é, com uma crença como, por exemplo, a religiosidade cristã? Foi exatamente esse o esforço feito pelos filósofos nesse período, de tentar compreender as realidades que eram da filosofia sobre a perspectiva religiosa. E, a partir desse momento em que houve uma certa união entre esses dois pensamentos, os filósofos dedicaram-se, então, a estruturar as bases, por exemplo, do conceito de Deus, de como se entender o transcendente, como entender a realidade interior do ser humano. Então, nesse momento, é muito importante para a história da filosofia compreender essa relação entre o ser humano e o divino, entre aquele personagem que, no final das contas, somos cada um de nós, em relação à possibilidade da existência de Deus. Lembrando que, nesse momento, a religiosidade cristã ela é proeminente, ela é predominante na Europa e, consequentemente, também vai ser predominante na filosofia. Necessariamente, boa parte da filosofia nesse período vai ser feita por pessoas vinculadas à religiosidade cristã, como padres, como líderes religiosos, bispos em geral, vão ser os filósofos desse período. Obviamente, não são todos, mas uma boa parte dessa filosofia é encaminhada nesse sentido. Então, é importante olhar para esses pressupostos aqui. Por exemplo, que o cristianismo é a principal religião desse momento. Nós estamos olhando para o contexto europeu, a filosofia, ela tem esse caráter eurocêntrico nesse momento. E nesse momento, a gente precisa entender o seguinte: após a queda do Império Romano, ou pelo menos ali no finalzinho, o cristianismo está muito deflagrado, ele se espalhou, ele se expandiu sobre o mundo e principalmente sobre a Europa. Então, nós estamos vivendo um certo período de transição, saindo daquele mundo antigo e entrando agora num mundo feudal. Nós estamos saindo daquela realidade romana, de uma grande cidade, cosmopolita, cheio de gente de todo lugar, e agora nós estamos começando a sair dos grandes centros, ali na Europa nesse período, no século IV, século V, nós vemos uma certa migração dessas pessoas para outros lugares. Então, é necessário a gente compreender essa realidade para entender a filosofia patrística. A gente pode afirmar ali a filosofia patrística a partir do século II, a partir do século III depois de Cristo, mas a grande proeminência desse período vem no século V. Então, a gente percebe também a ideia de que esse Império Romano, que foi tão forte, que dominou tantos lugares, ele está em decadência. Então, isso também acarreta uma certa fuga de várias coisas, e destruição de vários aspectos culturais, como monumentos, obras, e tudo isso começa a ficar em risco de se perder. A filosofia, ela acaba ficando nas mãos de pessoas que vão assegurar, digamos assim, esse conhecimento, Então, essas pessoas vão estar vinculadas à religiosidade cristã. Então, por isso que, em grande parte, nós vemos uma vinculação entre fé e razão, como é colocado aqui. E nesse primeiro momento da filosofia medieval, nós vamos entender o platonismo como uma grande influência para os filósofos desse período. Platão
obviamente, aquele filósofo grego antigo, tão importante, que nos revelou quem era Sócrates e que escreveu obras, né, tão importantes para a história da filosofia até os dias atuais, nesse momento vai ser muito importante para esses filósofos. Boa parte deles vai usar a teoria platônica como base para os seus escritos. Então, fique ligado, porque é muito importante entender o Platão nesse período. Entender, por exemplo, a questão do mundo das ideias, entender essa transcendentalidade, a importância da alma em relação ao corpo. Então, é fundamental que você aí perceba o Platão nesse período da patrística, que é esse primeiro momento da filosofia medieval. Também vamos ver com isso que vai ser revisitada essa teoria, e por isso a gente chama ela de neoplatônica ou neoplatonismo. Só para a gente entender bem por que esse nome é dado a esse momento, patrística vem de pai, né? Então nós estamos falando dos pais da igreja, aqueles que fundamentaram o pensamento cristão. Então, de certa forma, nós vamos ver, de um lado, a filosofia ajudando a religiosidade cristã a se fundamentar, a ter bases lógicas, a ter fundamentação racional. E do outro lado, a proposição de uma religiosidade que também tem por base esse caráter racional. E nesse sentido, é como uma espécie de união, como foi dito ali anteriormente. Então, vamos ver o tempo todo essa recorrência das reflexões filosóficas se referindo a um aspecto transcendente, como nós podemos ver aqui Agostinho de Hipona, um bispo da igreja que escreveu algumas obras muito importantes sobre o aspecto teológico, mas também sobre o aspecto filosófico. E aqui vocês podem ver, né? Tem um sol ali iluminando o coração, todas essas analogias que são do universo de compreensão do cristianismo. Então é necessário a gente prestar bem atenção que essas vinculações, ora se aproximam e praticamente se fundem, ora uma justifica a outra, e assim a filosofia patrística ela se desenvolveu com esse intuito de realmente dar bases metodológicas, racionais para o pensamento cristão. Então vamos fazer uma pausa e pensar sobre essa pergunta. Qual é a relação entre o platonismo e a filosofia medieval? Você vai ter aí um tempinho para você respirar fundo, pensar sobre essa vinculação entre platonismo e a filosofia medieval, a filosofia patrística nesse momento. Vai lá, anote no seu caderno, faça a sua resposta. Daqui a pouco eu vou voltar e vou mostrar uma possibilidade de resposta e aí a gente compara. E, obviamente, se você colocou ali os elementos principais, a sua resposta vai estar correta. Então vai lá, escreve agora que daqui a pouco eu volto e trago uma resposta.
Então, estudante, qual foi a resposta que você marcou? Vamos ver aqui, ó. Platão foi a grande influência filosófica do período medieval, pois a proposição de um mundo transcendental é utilizada em várias reflexões. Então nós vamos ver essa importância, né, que foi dada a Platão e que ele exerceu sobre a filosofia desse momento, né, em especial nesse primeiro momento da filosofia medieval, na filosofia patrística. Mas vejam, nesse momento da patrística nós temos outros momentos, né, ele vai se subdividir. O primeiro momento, e digamos assim, um momento bem importante para a história do cristianismo, é esses dois aqui, ó. Padres apostólicos, nesse primeiro momento, no século I e II, e depois os padres apologistas no século III e IV. Padres apostólicos, né, nós vamos ver lá aquela defesa, né, dos apóstolos, e nós vamos ver essa configuração do que é o cristianismo, e os apologistas são os defensores, né? Sempre que eu ouvir a palavra apologia, nós vamos estar falando de uma defesa de alguma ideia. E aí os dois principais momentos que vão aparecer a filosofia com uma proeminência, com uma relevância muito grande. A patrística, que é esse momento que nós vamos falar na aula de hoje, e depois a escolástica, né, que já é chamado ali no período da decadência, né, da Baixa Idade Média. Então, nesse primeiro momento, o cristianismo crescendo, se desenvolvendo e se fundamentando, e no último momento ali, já na escolástica, a gente vai ver essa volta, de certa forma, aos valores mais profundos da racionalidade, e obviamente a gente vai perceber também a vinculação entre a fé e a religiosidade, entre a fé e a racionalidade. Os padres apostólicos, então, têm por característica defender a vida dos apóstolos, né? Escreviam suas biografias, a gente vai ver muito disso, por exemplo, em escritos que remontam a esse período. Os apologistas, então, vão ser esses primeiros teólogos do cristianismo que vão defender a fé cristã de um modo geral, né? Nós percebemos ali essa relação com outras religiosidades que acaba sendo o motivo pelo qual exige-se essa defesa racional, e até por isso a filosofia se torna importante. Uma das questões importantíssimas para esse período é a noção teocêntrica da patrística. O que vai acontecer com a filosofia nesse momento? Ela vai se voltar para a noção divina, para a noção de Deus, ou seja, a justificação racional é feita pela patrística, onde Deus é o centro do universo. Então, Deus acaba sendo o grande motivador das reflexões desse momento da filosofia chamada patrística. E também aqui nós podemos ver uma imagem que não é desse período, né? É uma imagem já da modernidade, mas que representa bem esse caráter dessa união entre o ser humano e o divino. Uma das coisas que vai acontecer também com a última parte, né, da filosofia medieval é a escolástica. Nós vamos ver um aristotelismo muito forte, um retorno, né, às reflexões de Aristóteles, a busca da prova da existência de Deus e também a justificativa racional da fé, que é algo muito relevante nesse momento da filosofia medieval. Então, mais um exercício para a gente aprofundar esses conhecimentos. Quais as principais características dos períodos da filosofia medieval? Então você vai pegar cada uma ali e vai descrever pelo menos uma característica importante. Escreve aí que daqui a pouco eu volto e trago uma resposta.
Então, estudante, qual foi a resposta que você marcou? Entre a fase apostólica, nós temos a defesa dos apóstolos. Na fase apologista, nós temos a primeira defesa racional da fé cristã. Depois, na patrística, esse teocentrismo muito forte na filosofia. E na escolástica, um aristotelismo muito forte. Aqui na patrística, nós também podemos colocar o platonismo como algo muito importante. Então, nós vamos nos focar hoje na patrística, né? Esse período tão fundamental para a história da filosofia. Nós vamos ver, então, essa influência de Platão, levando essa reflexão para pensar um mundo transcendente. Se você parar e analisar agora, você vai perceber que esse mundo das ideias pode ser comparável à ideia de céu cristão. Então isso vai ser como um encaixe perfeito, né? Como uma luva encaixando na mão. Então nós percebemos aqui essa comparação, essa analogia ali se aproximando. Então, nesse momento, o que nós vamos ter? Nós vamos ter os defensores, né, dos valores cristãos, do século IV ao século VIII, onde a patrística realmente ela aflora, né, e nós vemos essa relevância. Nós vamos ver, por exemplo, que a ideia da imortalidade da alma, que é algo já presente nas reflexões platônicas, vai aparecer de cheio aqui nesse momento. A imortalidade da alma é justamente esse reconhecimento de que o ser humano é feito de duas partes, corpo e alma, o corpo perecível e a alma imortal. A ideia de pecado original também vai ser algo a ser problematizado pelos filósofos desse período, ou seja, o ser humano já nasce ou teria nascido com essa condição de ter que realmente limpar-se desse pecado original e por isso a doutrina cristã vai abordar a questão da liberdade nesse momento, justamente porque de que forma vai aparecer essa liberdade, até que ponto o ser humano vai exercer o seu livre-arbítrio, e que vai ser uma questão muito importante, por exemplo, em Agostinho de Hipona, que nós vamos ver. Outra questão importante é a fundamentação da Santíssima Trindade, um valor inerente ao cristianismo, né? A ideia de Pai, Filho e Espírito Santo serem um só Deus. Então isso vai ter que ser explicado e ser minuciado nesse momento. Então, dito isso, vamos ver uma questão aqui. Destaque as principais características do pensamento filosófico na patrística. Mais uma vez, vai lá, escreve. Escreve aí no seu caderno o que você acha que responde a essa questão. Daqui a pouco eu volto e te apresento uma resposta. Então, estudante, qual foi a resposta que você marcou? Vamos ver aqui uma possibilidade? O teocentrismo é uma das características mais importantes desse momento. A imortalidade da alma e o pecado original são questões que são problematizadas nesse momento. Nós vamos ver várias reflexões nesse momento focadas nesse sentido. Nós temos ali, então, em síntese, que nós temos esses 4 momentos, né? Os apologistas, os apostólicos e os patrísticos, na verdade são 3, né? Eles tinham esse objetivo de justificar racionalmente a fé cristã. Então é muito importante perceber que nesse momento esses filósofos vão estar dedicados a estruturar o pensamento
cristão a ponto de dar uma base racional para que eles possam ser justificados, né? Obviamente, para a sociedade que está recebendo essa informação e para os cristãos dessa época. É muito importante notar que boa parte dos líderes religiosos do cristianismo vão estar vinculados à filosofia nesse momento. É uma base que, por exemplo, a Igreja Católica carrega até hoje, né? Essa fundamentação filosófica. Uma das coisas que você pode notar no dia a dia é que os líderes religiosos do catolicismo, eles geralmente passam pela filosofia como uma formação obrigatória. Então, necessariamente, nós precisamos entender essa vinculação entre a filosofia e o cristianismo desde esse período, né? Que vai ser importante para a filosofia enquanto uma reflexão racional, metafísica e que deixou um legado ético e racional para a gente até os dias atuais, e nesse momento houve também um embasamento da teoria cristã a partir da filosofia. Então, vamos parar mais uma vez e pensar a respeito dessa questão. Explique a função da racionalidade na patrística. Então, agora que você já teve por base um bom conteúdo, uma gama de informações, já dá para responder essa questão. Então, vai lá, faça a sua resposta, que daqui a pouco eu volto e te digo se ela está correta ou não está. Então, estudante, vamos ver uma possibilidade de resposta a essa questão. Na filosofia patrística, houve a valorização do uso da razão para justificar o conhecimento e a relação do ser humano com Deus. Então, vejam, a racionalidade vai ser valorizada nesse momento não como única e simplesmente isolada, mas como vinculada à fé cristã, necessária para que ela tenha sentido, e a própria racionalidade explicando as bases dessa fé. Então, o que nós vimos hoje na aula? A patrística e seus aspectos principais, também os momentos e características da filosofia na Idade Média e essa relação entre filosofia e fé cristã. Eu espero que você tenha aproveitado bastante os conteúdos, que você possa aprofundar ainda mais esse conteúdo sobre a filosofia patrística e nos vemos numa próxima oportunidade.